Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia porque o dia ainda está com o sol brilhando e, portanto, é dia ainda. Então, e hoje é domingo. Domingo é o Domini Day, ou seja, o dia do Senhor. E é dia de nós relembrarmos das palavras que a Escritura Sagrada nos recomenda acompanhar para o nosso escarmento, para o nosso conhecimento, para a nossa a direção que devemos tomar nos nossos, nos nossos, nas nossas atividades. Né? Então, a gente sabe que o dia de hoje é um dia como outro qualquer, um dia comum, mas é hoje um dia especial, dia da decisão da Copa do Mundo. Está todo mundo de olhos nas telas, vendo as seleções, uma da Europa e outra da América do Sul, a se debaterem, a se degladiarem para ver quem é vamos dizer assim, o campeão. Né? Isso faz parte do cotidiano das pessoas. E nesse exato momento está ocorrendo o jogo. Então, daqui a pouco, se fosse o Brasil que estivesse jogando, daqui a pouco teria fogos se houvesse gol do Brasil, ou teria um silêncio assim muito profundo, né? Porque o Brasil estaria perdendo. É porque o jogo é uma questão, ganha-se e perde, perde-se e ganha. Eu costumo dizer que a gente não deve ficar muito alegre quando ganha, porque logo depois perde. Nem deve ficar muito infeliz quando perde, porque pode ser que daqui a pouco ganhe. Então, a vida é um sinusoide, altos e baixos, perdas e ganhos, ganhos e perdas. É assim a vida. Faz parte do nosso cotidiano. E o estudo que nós vamos fazer hoje, a observação da palavra bíblica, está em Paulo aos Hebreus. Eu já falei desse tema, que é Hebreus 13, desculpe, Hebreus no capítulo 3, no versículo 13, em que Paulo de Tarso diz assim: antes exortai uns aos outros, todos os dias. Exortai, quer dizer, chamar a atenção das pessoas diariamente, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Né? Engano do pecado, né? O que quer dizer isso, engano do pecado? Quer dizer, o pecado é a palavra que mal interpretada, porque pecado quer dizer erro de alvo. O alvo não foi atingido, errou-se o alvo, e aí vem a palavra do latim peccatus, que quer dizer erro do alvo, errar o alvo. Então, nós estamos aqui para falar sobre isso, porque os dias se sucedem. A semana tem 7 dias, né? Vai de domingo até sábado. Mas essa questão é uma questão puramente convenção humana. A humanidade convencionou colocar um nome em cada dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta e tal. Isso aqui no nosso país, né? Na nossa linguagem. Mas os dias são os mesmos, são sempre sequência um dos outros. Porque, na realidade, o tempo verdadeiro da vida é a eternidade, ou seja, o tempo de Deus. Essa que é o tempo, porque tanto faz ser domingo, segunda, ou terça, ou quarta, é sempre dia da gente elaborar algum projeto, fazer alguma coisa em favor de nós mesmos, em favor da comunidade na qual nós convivemos. Né? Então, o Emmanuel, que era o guia espiritual do Francisco Cândido Xavier, vai chamar a atenção, vai fazer uma discussão sobre essa passagem bíblica de Hebreus 3:13, dizendo que esse conselho de exortação recíproca, quer dizer, um chamar a atenção do outro todo o tempo,
para todo mundo ficar atento, todo mundo ficar ligado, né? Que é aconselhado pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, né? Essa exortação, esse conselho, né? Nos remete a ter bastante reflexão sobre isso. Quer dizer, bastante reflexão sobre essa questão. Refletir com cuidado sobre isso, né? Porque a gente tem que ter bastante atenção para que não surja no nosso imaginário, na nossa mente, dúvidas, né? O Paulo ele vai imprimir uma importância muito grande a esse tempo que se chama hoje, né? A esse tempo que se chama hoje. Então, ele dá uma atenção muito grande para isso, né? Destacando a necessidade da valoração, da valorização, né, dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que estamos vivendo, no dia que estamos passando. O pessoal hoje está preocupado com o jogo, a maioria das pessoas, com as apostas, mas talvez não esteja pensando em alguma coisa assim construtiva, para que possamos, por exemplo, a partir de amanhã, que é segunda-feira, a gente realizar alguma tarefa importante na vida, solucionar um assunto qualquer, para que amanhã a pessoa diga, estou cheio de problemas, estou com os problemas. Né? Porque quem tem problema é livro de matemática. Na realidade, nós temos assuntos. Quando a gente não resolve o assunto, aí vira problema. Né? E a gente já tem falado disso repetidas vezes. Né? Então, ele vai nos chamar a atenção de que muitos acreditam que para se aconselharem aos irmãos, a pessoa vai necessitar sempre estar falando alguma coisa, dizendo alguma coisa, dando algum conselho, né? Transformando-se as pessoas em consumadas de discutidores. A pessoa fica discutindo, falando. Porém, é preciso que a gente reconheça, né, que não é bem assim, não é com palavras que a gente vai resolver as questões, que a gente vai advertir o outro. Quando a questão fica relacionada puramente a só palavras, né, a advertência verbal, é muito pouca coisa. Porque, invariavelmente, quando a pessoa só sabe usar as palavras para divertir o outro, isso vai cair no vazio, não vai dar resultado algum. Esse resultado não vai aparecer. Não é? Então, no plano das organizações físicas, né, a edificação espiritual alguma, está Emmanuel que está dizendo, poderá ser levantada sem bases sólidas. É preciso sempre que uma construção de um edifício ela seja realizada através de sólidos alicerces, né? Senão as coisas não dão errado. Se você não coloca os alicerces sólidos na sua caminhada, como que você pode construir o prédio da sua vida, construir as coisas que você precisa realizar, né? Então, então esse exortar uns aos outros, na realidade, representa um apelo mais importante que simples palavras. Convites e conselhos estão sempre sendo por aí divulgados. A gente tem sempre alguém dando algum pitaco, né? Alguma coisa. Né? Mas todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres e que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente,
está sempre fazendo exortação dos irmãos em humanidade, né, no caminho da elevação. É um exemplo, quer dizer, a prática, aquilo que você faz é que vai exortar o outro. Né? É para esse gênero de testemunho diário, que o exemplo não da palavra, mas o exemplo da própria ação pessoal, do cotidiano, que o apóstolo está chamando a atenção. Né? E somente por intermédio desse constante exercício da melhoria própria, de se melhorar cada vez mais, libertando-se o homem dos enganos fatais. É preciso que a gente não fique endurecido na estrada que o Senhor nos levou a trilhar, em favor do nosso resgate, da nossa recuperação, aprimoramento e nossa santificação. Nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos nos resgatar e precisamos nos santificar. Né? Então, é preciso que a gente esteja sempre, né, ativo, prestando atenção nessa estrada que a gente está trilhando, para que a gente não venha causar dano para si próprio nem para os outros. Então, é preciso que a gente relembre, que a gente recorde a importância do tempo, que se chama hoje. Quer dizer, o que é hoje? Hoje é todo dia é hoje. O que hoje está sendo agora, mas amanhã vai ser também, amanhã nós vamos chamar o amanhã de hoje também, amanhã. E na terça-feira, idem, vamos chamar também. Quer dizer, o hoje é o permanente tempo do qual devemos estar sempre atentos. Né? Nós vamos orar agora pelos nossos doentes e pelos nossos desencarnados, pedindo ao Senhor da vida, Pai Celestial, amoroso e bom, que tenha compaixão das pessoas que estão doentes, aliviando suas dores, mas, sobretudo, fazendo-as entender que a doença é um chamado de atenção para a corrigenda dos seus atos, dos fatos da sua vida, das coisas que deixou passar, para as quais não teve muita atenção, mas que precisa, no futuro, corrigir. Que o Senhor tenha piedade de todos os que estão sofrendo, os que estão doentes. Dê a eles compreensão, paz e entendimento da sua situação. Pedimos também por aqueles irmãos que desencarnaram, que já passaram desta vida para a vida futura, mas que ainda não conseguem ter o entendimento real da sua nova situação. Que eles possam abrir os seus olhos espirituais para enxergarem os seus guias espirituais que estão ao seu redor, tentando chamá-los a atenção para que eles se apoiem nas suas lições, nos seus ensinamentos, e nas lições que estão também dentro de cada um de nós, que foram ensinadas pela própria vida, pelos nossos pais, pelos nossos mestres, e que estão armazenadas no nosso arquivo interno, buscando a oração, buscando a meditação, buscando essa introspecção para compreender que a vida é bela e é consentida, e que a vida continua mesmo depois da morte do corpo. Porque o corpo volta para a terra, mas o espírito permanece na sua elevação, agora glorificado no corpo glorioso, no corpo espiritual, cheio de luz, dependentes apenas da sua vontade, do seu desejo de querer crescer, de melhorar e de avançar. Especialmente de praticar a caridade, de ajudar os demais criaturas que com ele compartilham o vivenciado os dias um após o outro. Que a misericórdia do Senhor abençoe nossos esforços e que possamos estar sempre juntos. E que a misericórdia de Deus se faça sobre todas as nossas cabeças. Que assim seja. Que assim seja, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê a força necessária
para dar a sequência da nossa caminhada. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos no próximo fim de semana fazendo um novo estudo das passagens bíblicas. Assim seja. Graças a Deus.